Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar num tema que, convenhamos, parece que foi feito sob medida para a nossa geração: a exaustão. A gente vive num mundo que não só aceita, mas que aplaude a vida ocupada. Sabe aquela coisa de, nossa, minha agenda está lotada? Isso virou quase uma medalha de honra, um sinônimo de que a nossa vida tem valor. E para quem é universitário no Brasil, fazendo malabarismo entre TCC, a busca por um estágio, a pressão da família e a incerteza do futuro, ou para quem já está no mercado de trabalho tentando construir uma carreira num cenário tão competitivo, o cansaço parece que virou o nosso estado natural. Mas olha, não estamos falando daquele cansaço físico que uma boa noite de sono resolve. É algo mais profundo. É uma exaustão que parece que se infiltra na alma, uma fadiga existencial. E é exatamente nesse contexto que a própria Organização Mundial da Saúde já reconheceu ao incluir a síndrome de burnout na sua lista de doenças, que a obra da Heather Nilsson, Descanso, Criando Espaço para a Alma, se torna tão relevante. Ela não vem com mais um guia de produtividade, nem com um life hack milagroso. O que ela propõe é uma virada de chave, uma perspectiva totalmente transformadora. Nilsson nos convida a enxergar o descanso não como um luxo, uma recompensa depois do esgotamento total, mas como um pilar teológico, um presente de Deus que foi desde o início costurado no próprio tecido da nossa existência. Vamos mergulhar fundo nisso! Vamos começar com uma pergunta bem direta, que talvez toque num ponto sensível para muita gente. A sensação de cansaço é uma constante na vida. E, de novo, não é sobre aquele cansaço bom, depois de um dia produtivo, de estudo ou trabalho. O que está em pauta é um cansaço crônico, sabe? Aquela fadiga que parece que mora nos ossos, uma sensação de estar sempre correndo, sempre online, mas, no fundo, nunca chegando a lugar nenhum de verdade. A Heather Nelson descreve isso de uma forma muito precisa como uma exaustão da alma. É aquele sentimento de que, não importa quantas horas de sono a gente tenha ou quantos feriados a gente emende, a alma continua inquieta, sobrecarregada, ansiosa. É o peso das expectativas, as nossas, as dos outros e, principalmente, as que a gente projeta em Deus, achando que Ele também espera da gente uma performance sem fim. Essa é uma experiência que valida o que muitos de nós sentimos, mesmo cercados de tecnologia que promete nos fazer mais eficientes e de oportunidades que prometem realização, a gente se sente paradoxalmente mais esgotado do que nunca. Agora, o que torna a abordagem da Heather Nelson tão impactante é que essa análise não é só teoria para ela, é uma história de vida. Ela nos abre o coração e conta de um período em que, olhando de fora, a vida dela parecia perfeita. Pensa na cena, um ministério que crescia, um livro recém-publicado, convites para palestras, uma família linda. Ela era o retrato do que muitos chamariam de sucesso cristão. Só que por dentro ela estava se desfazendo em pedaços. Ela vivia debaixo do que ela mesma chama de um jugo pesado que nunca foi destinada a carregar. É essa vulnerabilidade que conecta a gente com a obra dela de uma forma tão profunda, porque ela tira a teologia do campo das ideias abstratas e a aterriza na nossa realidade. A falta de descanso para Nelson não era um problema de agenda ou de má gestão do tempo, foi uma crise espiritual. Ela percebeu que enquanto sua boca proclamava a suficiência de Cristo, a sua vida, a sua correria, a sua ansiedade gritavam que ela precisava da própria performance para se sentir valiosa, para se sentir aceita por Deus e pelas pessoas. Foi nesse colapso, nesse burnout, que a ficha caiu e ela foi forçada a redescobrir o descanso não como algo a ser conquistado, mas como pura graça. Então, para guiar a gente nessa exploração tão rica, eu estruturei nossa conversa em 6 partes. A gente vai começar pela fundação, pelo começo de tudo, em A Origem Divina do Descanso, para entender por que esse assunto é tão central na Bíblia desde a primeira página. Depois, em Liberdade versus Escravidão, a gente vai ver como a prática do descanso é, na verdade, uma declaração de independência contra os faraós modernos que nos oprimem. Na terceira parte, Abraçando Nossos Limites, vamos ser confrontados com a beleza e a sabedoria de sermos criaturas, finitas, num mundo que nos pressiona a sermos ilimitados. O coração do nosso papo vai ser na quarta sessão, o Convite de Cristo, onde a solução definitiva para nossa exaustão se revela numa pessoa. Em seguida, a gente vai aprofundar em A Postura Interior do Descanso, para ver como cultivar um coração quieto num mundo barulhento. E por fim, em Onde Encontrar Refúgio em Deus, vamos olhar para o descanso como nosso lar espiritual aqui e agora, e também como nossa esperança final. Nossa jornada vai da base teológica até a aplicação prática e existencial. Vamos juntos? Bom, vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce. Para entender o descanso na sua profundidade, não dá para começar com técnicas de relaxamento, aplicativos de meditação ou com mais uma estratégia de produtividade. Segundo a perspectiva da Heather Nelson e da própria Escritura, a gente precisa começar onde a Bíblia começa, com Deus.
Esta primeira sessão vai construir o fundamento teológico que vai sustentar todo o resto da nossa conversa, mostrando que o descanso não foi um plano B, mas parte do projeto original de Deus para nós. Pensem comigo na majestade da narrativa da criação, lá em Gênesis. Por 6 dias, Deus trabalha. Ele fala e mundos inteiros vêm à existência. É a semana de trabalho mais produtiva e poderosa que a gente pode sequer imaginar. Mas aí no 7º dia, algo muito intencional acontece. Deus para. Ele cessa a sua obra criativa. E a pergunta óbvia que surge é: por quê? Deus, o ser todo-poderoso, por acaso estava cansado? A resposta da Bíblia é um sonoro não. O Salmo 121 nos diz que o guardião de Israel não dorme nem cochila. Então o que está acontecendo aqui? Heather Nelson enfatiza que Deus não descansou por necessidade, mas por propósito. Ele estava estabelecendo um padrão, tecendo um ritmo sagrado na própria estrutura do universo. Um ritmo de trabalho e repouso, de atividade e deleite. Ele abençoou e santificou esse dia, separando-o como especial, como um presente. E o mais incrível é notar que isso acontece antes da queda, antes do pecado entrar no mundo e tornar o trabalho algo penoso e exaustivo. Deus já tinha colocado o descanso como parte essencial da vida plena para a humanidade e para toda a criação. E esse padrão divino ganha um nome específico, Sábat ou Shabat em hebraico, que significa literalmente cessar, parar. É fundamental entender que não se trata só de não trabalhar, de ficar à toa. É uma parada intencional do nosso trabalho comum para a gente se reorientar. É um tempo para renovar as energias físicas, claro, mas mais importante ainda, para nos realinharmos com o nosso Criador, para lembrarmos de quem Ele é e de quem nós somos, e para curtir a Ele e a sua criação. E isso é tão central que se torna o 4º dos 10 mandamentos. Pense um pouco na estrutura dos mandamentos. Os primeiros falam do nosso relacionamento vertical com Deus, os últimos do nosso relacionamento horizontal com as pessoas. O mandamento do sábado está bem ali, no meio, funcionando como uma dobradiça, como argumenta o teólogo Christopher Wright. Ele nos lembra que para amarmos a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos de uma forma saudável e sustentável, a gente precisa parar. A gente precisa lembrar que não somos Deus, não somos onipotentes e que o mundo não depende de nós para continuar girando. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo que Nelson explora de forma brilhante. O sábado não é só um mandamento, ele é um sinal. Um sinal, por natureza, aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. E que realidade é essa? O versículo de Êxodo é claríssimo: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Na nossa cultura, especialmente no ambiente acadêmico e profissional, a gente é santificado, ou seja, o nosso valor, a nossa identidade é definido pelo que a gente produz. Nosso currículo, nosso cargo, nossas notas, nossos projetos, a gente trabalha para provar nosso valor, para justificar nossa existência. O sábado é uma declaração contracultural, radical e libertadora. Ao parar, ao cessar nossa produção, estamos proclamando para o mundo, para o nosso coração ansioso e para o inimigo que é Deus quem nos santifica. Nossa santidade, nosso valor, nossa identidade não vem do nosso esforço, mas da obra da graça de Deus em nós. Descansar, portanto, é um ato de fé que diz: Deus está no controle e é Ele que me define, não o meu trabalho, não o meu sucesso, nem o meu fracasso. Então, para a gente amarrar essa primeira sessão, que é a base de tudo, a gente estabeleceu 3 pilares. Primeiro, o descanso não é uma invenção humana para lidar com o estresse da vida moderna. É um princípio divino, um presente que faz parte da própria estrutura da criação. Segundo, o sábado não é uma sugestão ou uma boa ideia, mas um mandamento central, uma ordem de amor para a gente parar e reorientar nossa vida em torno de Deus, que é o centro de tudo. E terceiro, e talvez o ponto mais libertador, o descanso é um sinal visível da verdade do Evangelho. Nossa justificação e santificação vêm de Deus, não das nossas obras. Com essa base sólida, a gente pode agora explorar as implicações dramáticas que isso tem para a nossa liberdade. Vamos avançar então. Na seção 2, a gente vai colocar lado a lado 2 visões de mundo que são opostas, uma de escravidão e outra de liberdade. E vamos ver que a nossa capacidade ou a nossa incapacidade de descansar é como um exame de sangue espiritual. Ela revela quem ou o que nós estamos realmente servindo. O descanso, como a gente vai ver, é uma marca de identidade de quem foi resgatado e uma declaração política contra toda forma de opressão. Pensem na história que funda a nação de Israel, a história do Êxodo. Para os israelitas no Egito, a vida era definida por trabalho sem fim desumanizador. Faraó, que é o grande símbolo do mestre opressor, aumentava as cotas, exigia a mesma produção de tijolos, só que agora sem dar a palha. A identidade daquele povo estava totalmente amarrada à sua capacidade de produzir. Descansar não era uma opção, era um luxo que eles não tinham, e qualquer pausa era vista como preguiça.
Agora, coloquem isso em contraste direto com a vida sob o governo de Deus. Uma das primeiras leis, uma das primeiras estruturas sociais que Deus estabelece para o seu povo recém-liberto é o ritmo de trabalho e descanso. O mandamento do sábado era como uma lufada de ar fresco radical para um povo que só conhecia a labuta sem fim. Era um lembrete semanal e constante de que eles não eram mais escravos de Faraó, cuja economia dependia da sua produção incessante. Agora, eles eram filhos de um Deus que proveu maná do céu, e a identidade deles não estava mais na produção, mas na redenção. Descansar era lembrar a si mesmo: eu fui resgatado, eu sou livre. A Heather Nelson, se baseando em autores como Tim Keller, argumenta de forma muito convincente que essa dinâmica de escravidão não ficou lá no Egito, ela continua hoje, através do mecanismo da idolatria. Um ídolo, teologicamente falando, é qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa boa, que a gente coloca no lugar de Deus para nos dar valor, segurança e identidade. E os ídolos modernos são implacáveis. O ídolo do sucesso profissional exige horas extras e o sacrifício da família. O ídolo da aprovação social, que é alimentado sem parar pelas redes sociais, exige uma performance constante e uma curadoria exaustiva da nossa imagem. O ídolo da produtividade e da otimização de cada minuto nos faz sentir culpa por qualquer momento de ócio. Esses ídolos, por natureza, sempre pedem mais, nunca estão satisfeitos, geram uma ansiedade constante e inevitavelmente nos levam ao esgotamento. Em contraste absoluto, o Deus da Bíblia proclama na cruz, na pessoa de Cristo, está consumado. A obra está feita. Nosso valor é dado pela graça. Ele não nos convida ao esgotamento para provar nosso valor, mas ao descanso, porque já somos valiosos nele. A nossa dificuldade em descansar, portanto, é um sintoma, um sinal de alerta de que nosso coração pode estar servindo a um mestre cruel e insaciável. E o livro de Hebreus nos dá o diagnóstico preciso para essa condição. Por que aquela geração do Êxodo, mesmo depois de ser fisicamente liberta do Egito, não conseguiu entrar no descanso da terra prometida? O autor de Hebreus é direto: foi por causa da incredulidade. Eles não confiaram que Deus era bom e que a sua provisão e proteção seriam suficientes. E a mesma dinâmica se repete nos nossos corações, porque a gente trabalha até a exaustão, muitas vezes sacrificando saúde e relacionamentos, porque lá no fundo a gente não acredita de verdade que Deus vai prover e que a vontade dele para nós é boa. Por que buscamos sem parar a aprovação dos outros num ciclo de ansiedade social? Porque não acreditamos que a aprovação de Deus em Cristo é suficiente e definitiva. A falta de descanso físico, emocional e espiritual é, na sua essência, um reflexo de uma incredulidade funcional. É a raiz que alimenta nosso ciclo de esforço ansioso, nossa escravidão autoimposta aos ídolos que nós mesmos criamos. Resumindo o nosso diagnóstico nessa sessão, então, chegamos a alguns pontos-chave. Primeiro, o descanso é muito mais do que uma pausa. É uma declaração de liberdade do sistema opressor de Faraó, seja ele um chefe, uma cultura ou a pressão que vem de dentro do nosso próprio coração. Segundo, a nossa resistência ao descanso, aquela compulsão por estar sempre ocupado, é um termômetro poderoso dos ídolos que estão governando a nossa vida. E terceiro, a raiz mais profunda de tudo isso é a incredulidade. É a dificuldade de confiar plenamente na bondade, na provisão e na soberania de Deus. Agora que a gente tem um diagnóstico claro do problema, podemos começar a olhar para a solução e para a cura. Na nossa terceira sessão, a gente vai mudar um pouco o foco da teologia mais abstrata para a nossa biologia, por assim dizer. Vamos falar sobre a dimensão física encarnada do descanso e sobre a sabedoria espiritual que vem de algo que a nossa cultura de alta performance detesta: reconhecer e abraçar os nossos limites como criaturas. Vejam a história do profeta Elias em 1 Reis 19. Ele está vindo do auge do seu ministério, aquela vitória espetacular contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas logo depois, ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel e foge para o deserto. Lá, ele entra num estado de profunda exaustão, depressão, desespero, a ponto de pedir a Deus que tire sua vida. E qual é a primeira resposta de Deus nessa crise espiritual aguda? Um sermão teológico? Uma bronca pela falta de fé? Não. Deus envia um anjo com pão e água e manda ele dormir. E depois, o acorda para comer e dormir de novo. A primeira resposta de Deus para a crise de alma de Elias é cuidar das suas necessidades físicas mais básicas. Heather Nelson usa essa passagem para nos lembrar de algo fundamental. Deus nos criou como seres integrais, corpo e alma. Cuidar do corpo, dormir o suficiente, comer bem, fazer pausas, não é menos espiritual do que orar ou ler a Bíblia. É um raro fato de que somos criaturas com o corpo e que nossa saúde física e espiritual estão ligadas de uma forma que não dá para separar. E a gente vê esse mesmo princípio na vida do próprio Jesus. Em Marcos capítulo 6, os discípulos voltam de uma viagem missionária intensa. Eles estão eufóricos com tudo que Deus fez através deles, cheios de adrenalina, com muitas histórias para contar.
Mas Jesus, o Criador que conhece perfeitamente a nossa estrutura, percebe que eles estavam tão ocupados que não tinham tempo nem para comer. E o que ele faz? Ele os convida a se retirarem para um lugar deserto para repousar um pouco. O ponto central aqui, que Nelson destaca, é que o descanso não é apresentado como uma recompensa pelo trabalho bem feito. Ele é o reabastecimento necessário e estratégico para continuar o trabalho. É parte do ritmo do ministério, não uma interrupção dele. Jesus, o homem mais focado e produtivo que já viveu, nos mostra com seu exemplo e com suas palavras a importância de pausas estratégicas, provando que a sustentabilidade é mais importante que a intensidade de um momento. Isso tudo nos leva a um conceito central e muito contracultural: limites. O Salmo 16, no versículo 6, diz: As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. O salmista vê as suas linhas de demarcação, os seus limites, não como uma prisão frustrante, mas como um presente agradável de um pai soberano. Nossa cultura nos ensina a lutar contra nossos limites, a superá-los a qualquer custo, a acreditar que somos ilimitados. A perspectiva bíblica, como Nelson aponta, é aceitá-los com gratidão e humildade. Descansar é um ato de humildade. É reconhecer com honestidade: eu não sou o Criador. Eu tenho um corpo que se cansa. Eu tenho 24 horas no meu dia, não 30. Eu tenho dons e talentos específicos, mas não todos. Viver dentro desses limites que Deus desenhou para nós não é fracasso ou mediocridade, é sabedoria. É encontrar a liberdade de ser a criatura finita e amada que fomos feitos para ser, em vez de nos esgotarmos tentando ser Deus. Então, resumindo esta sessão, a gente aprendeu que o descanso se manifesta primeiramente no cuidado concreto com o nosso corpo. Deus se importa com nosso sono e nossa alimentação. Segundo, o próprio Jesus nos chama para pausas intencionais, não como um luxo opcional, mas como uma necessidade estratégica para uma vida frutífera e sustentável. E, finalmente, o verdadeiro descanso floresce quando a gente para de lutar contra a nossa finitude e humildemente aceita os limites que Deus, em sua sabedoria e amor, nos deu como um presente. Isso prepara o terreno perfeitamente para a gente olhar para a solução definitiva, que não está nos nossos esforços, mas numa pessoa: Cristo. Chegamos agora ao coração da nossa análise e ao centro da mensagem da Heather Nilsson. Se o problema da exaustão é teológico, espiritual e físico, a solução também precisa ser integral, abraçando todas essas áreas. E essa solução não é um método, um programa de 7 passos ou uma nova técnica de produtividade. É uma pessoa. Essa passagem de Mateus 11 é talvez o convite mais terno, poderoso e relevante de toda a Escritura para a nossa geração exausta. Jesus se dirige diretamente àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele não diz: trabalhem mais, sejam mais eficientes, organizem melhor seu tempo. Ele diz: vinde a mim. Então o ponto crucial é que o primeiro passo para encontrar descanso não é fazer algo, mas ir a alguém. É um movimento relacional. É trazer nossos fardos, o peso da performance acadêmica, da culpa por não sermos perfeitos, da ansiedade sobre o futuro, do esgotamento emocional e entregá-los a Jesus. A promessa é clara, direta e pessoal: eu vos aliviarei. É um alívio que não depende da nossa força para alcançá-lo, mas da sua graça para recebê-lo. Jesus então usa uma metáfora do mundo agrícola do primeiro século: o jugo. Um jugo é uma peça de madeira que une 2 bois para que possam arar o campo juntos, dividindo o peso e a força. No judaísmo daquela época, tomar o jugo era uma expressão comum para se submeter aos ensinos de um rabi, ou ao jugo da lei. Quando a gente tenta viver por nossa própria conta, carregamos um jugo pesado, fabricado por nós mesmos, feito de performance, culpa e da necessidade sem fim de provar nosso valor. E a gente carrega isso sozinho. O resultado inevitável é a exaustão. Jesus nos convida a uma troca radical. Ele oferece o seu jugo, que ele descreve como suave e leve. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não está mais sozinho na caminhada. Estamos em parceria com Cristo. O jugo dele é feito de graça e relacionamento. Ele caminha ao nosso lado, e por ser manso e humilde de coração, ele não nos esmaga com exigências impossíveis, mas nos guia com gentileza e paciência. O trabalho continua. A vida tem seus desafios, mas o peso é compartilhado, e a natureza do trabalho é transformada de uma tentativa de se justificar para uma resposta de amor e gratidão. A conhecida história de Marta e Maria, em Lucas 10, ilustra essa troca de uma forma muito viva e prática. Marta está ansiosa, fadigada, servindo a Jesus. O trabalho dela é bom, ela está preparando uma refeição para o mestre, mas a atitude dela está errada. Ela está sobrecarregada e essa sobrecarga a torna crítica e ressentida com a irmã.
Maria, por outro lado, escolheu a boa parte. Há uma só coisa necessária: sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. Jesus não condena o serviço de Marta, mas gentilmente a corrige, mostrando que a comunhão com ele deve vir antes e deve alimentar o serviço para ele. O descanso de verdade não vem da inatividade, mas da prioridade certa. Vem de estar com Jesus antes de fazer coisas para Jesus. A atividade que flui da comunhão é cheia de energia e propósito. A atividade ansiosa, que busca validação e reconhecimento, é sempre exaustiva. Recapitulando a solução que a gente viu nessa sessão central, o ponto de partida para nossa exaustão não é uma técnica, mas um convite pessoal. Vinde a mim. O processo para encontrar descanso envolve uma troca. A gente deixa nosso jugo pesado de performance e autojustificação e toma o jugo suave da parceria cheia de graça com Cristo. E a prática diária que sustenta esse descanso é priorizar a comunhão, a parte de Maria, como a fonte da qual todo o nosso serviço e trabalho devem fluir. Com essa solução centrada em Cristo em mente, a gente pode agora explorar as atitudes e disciplinas internas que sustentam essa nova forma de viver. Entramos agora na quinta sessão, que vai tratar da nossa vida interior, do nosso coração. Porque não adianta só entender a teologia do descanso ou aceitar o convite de Cristo com a cabeça. A gente precisa cultivar atitudes e disciplinas internas que nos permitam viver esse descanso no meio do caos de um mundo barulhento, acelerado e exigente. É sobre a postura interior da nossa alma. No livro de Isaías, capítulo 30, Deus oferece salvação e livramento ao seu povo através de uma fórmula surpreendente. No arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança a vossa força. Mas eles recusam. Eles dizem, não, antes fugiremos sobre cavalos. Eles confiam na sua própria tecnologia militar, na sua velocidade, na sua estratégia, nos seus cavalos ligeiros. Heather Nilsson aplica essa poderosa metáfora aos nossos dias. Nossos cavalos ligeiros são as nossas estratégias de autossuficiência, a busca sem fim por produtividade, a confiança cega na tecnologia para resolver nossos problemas de alma, nossa pressa por soluções rápidas que não incluem esperar pacientemente em Deus. Confiar nesses cavalos é exaustivo, porque a responsabilidade final pelo resultado cai inteiramente sobre nós. A alternativa que Deus oferece é a quietude e a confiança, que pode parecer lenta e ineficiente para o mundo, mas que se baseia na sua força infinita, não na nossa, que é finita. O Salmo 131, um dos mais curtos e profundos do Saltério, nos dá uma imagem linda dessa postura interior. O salmista descreve sua alma como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Uma criança que ainda mama vê a mãe principalmente como uma fonte para satisfazer suas necessidades imediatas. Uma criança desmamada, no entanto, pode simplesmente descansar no colo da mãe, curtindo a presença, o calor, a segurança dela, sem exigir nada em troca. Essa é a imagem de uma alma quieta e calma. E de onde ela vem? Da humildade. O salmista diz, não elevo o meu coração, nem os meus olhos. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O orgulho é barulhento e exaustivo. Ele sempre precisa se provar, controlar, entender tudo. A humildade, por outro lado, é quieta e repousante. Ela nos liberta da pressão esmagadora de ter que ser Deus nas nossas próprias vidas. Isso nos leva a um comando direto e desafiador do Salmo 46. Aquietai-vos. Em hebraico, a palavra usada aqui pode ser traduzida literalmente como pare de lutar, solte as mãos, relaxe o seu controle. É uma disciplina muito desconfortável na nossa cultura de ação constante. Aquietar-se não é só ficar em silêncio por fora. É um ato intencional de rendição por dentro. É na quietude forçada que a gente é obrigado a encarar nossa própria impotência, nossas ansiedades mais profundas, nossa necessidade de controlar os resultados. E é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade que podemos verdadeiramente saber que Ele é Deus. Não só saber com a cabeça, mas conhecer pela experiência a sua soberania, seu poder e seu amor. A base de toda a paz e descanso é esse conhecimento profundo de que Ele, e não nós, está no trono do universo e da nossa vida. Resumindo as posturas internas que cultivam o descanso, primeiro, a gente precisa tomar a decisão consciente de abandonar nossos cavalos ligeiros, nossas estratégias de autossuficiência e controle. Segundo, devemos cultivar ativamente a humildade, a postura de uma criança que confia e descansa na suficiência e na bondade dos pais. E terceiro, precisamos nos engajar na disciplina da quietude, o ato intencional de parar de lutar para que a gente possa realmente conhecer a Deus em sua majestade e soberania. Com essas posturas em mente, a pergunta final que fica é: onde, concretamente, a gente encontra esse refúgio seguro? Na nossa última sessão, vamos explorar os lugares espirituais onde o descanso pode ser encontrado.
Se o descanso é um presente divino e uma prática a ser cultivada, ele também é um destino, um refúgio, um lar. Vamos ver como a Escritura descreve esse lar espiritual e como isso se conecta de forma vital com a nossa esperança final e eterna. O Salmo 23 é talvez a descrição mais amada e universal do descanso na Bíblia. A metáfora central é a de Deus como nosso bom pastor. Especialistas em ovelhas nos dizem que uma ovelha, um animal naturalmente ansioso e indefeso, só consegue deitar e repousar em pastos verdejantes se 4 condições forem atendidas. Ela precisa estar livre do medo de predadores, livre do atrito com outras ovelhas, livre de parasitas e insetos irritantes e livre da fome. Ou seja, ela precisa se sentir completamente segura e cuidada. Quando o salmista diz que o Senhor o faz repousar, ele está declarando sua total confiança na provisão, proteção e cuidado perfeitos do seu pastor. O refúgio do descanso, portanto, não é um lugar geográfico ou uma circunstância externa, mas um relacionamento de confiança absoluta. É a segurança que a gente encontra debaixo dos cuidados soberanos e amorosos do nosso pastor. Jesus, no seu último discurso em João 15, nos dá outra imagem para esse refúgio, o seu amor. Ele nos convida a permanecer ou a fazer morada no seu amor. Pensem na profundidade disso. Nosso lar espiritual, o lugar onde nossa alma pode finalmente parar de vagar e encontrar segurança, é o amor incondicional de Deus por nós em Cristo. Quando a gente realmente faz a nossa casa nesse amor, a luta frenética por aprovação, por provar nosso valor, por ganhar o afeto dos outros, começa a cessar. Já somos amados com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho. Descansar nesse amor é a fonte, como diz Jesus, de uma alegria completa. Deixamos de ser nômades espirituais, sempre em busca de um lugar para pertencer, e nos tornamos residentes permanentes no amor imutável de Deus. Isso nos leva à nossa esperança final. A teologia cristã fala da nossa experiência presente como um já e ainda não. Pela fé em Cristo, nós já entramos no descanso de Deus, o descanso da salvação que vem pela graça, como argumenta o autor de Hebreus no capítulo 4. A obra está consumada, não precisamos mais trabalhar para nossa justificação, mas, ao mesmo tempo, nós ainda não experimentamos a plenitude desse descanso. Ainda vivemos num mundo caído, com corpos que se cansam, adoecem e morrem, e com corações que ainda lutam com o pecado e a incredulidade. Nosso descanso hoje, portanto, é um gostinho, um aperitivo do descanso perfeito e eterno que nos aguarda na glória. Essa perspectiva é crucial. Ela nos dá paciência nas nossas lutas de hoje e conecta a nossa prática de descanso semanal com nossa esperança futura, dando um significado eterno aos nossos pequenos atos de parar. E a nossa exploração termina com essa visão gloriosa do Apocalipse. O está consumado de Jesus na cruz ecoa no está feito do trono celestial. A história da redenção chega ao seu clímax. Todo o trabalho, toda a luta, toda a lágrima, toda a exaustão vão cessar para sempre. Haverá um descanso eterno e perfeito na presença de Deus. Essa promessa não é um escapismo para nos alienar dos problemas do presente. É o combustível que dá sentido e força para a nossa jornada hoje. Saber para onde estamos indo nos ajuda a perseverar no caminho, praticando hoje os ritmos do reino que um dia habitaremos plenamente. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. Vamos fazer uma recapitulação bem completa para a gente guardar o que aprendemos. O que é o descanso na sua essência? É um presente de Deus costurado na criação, não um luxo. Por que a gente luta tanto para descansar? Por causa da nossa incredulidade na provisão de Deus, da nossa tendência à idolatria da performance e do sucesso e da nossa dificuldade em aceitar nossos limites como criaturas. Como encontramos o verdadeiro descanso? Vindo a Jesus, o único que pode nos aliviar, trocando o nosso fardo pesado pelo seu jugo suave e cultivando uma postura interior de humildade e confiança. E onde encontramos esse refúgio? Nos cuidados diários do nosso bom pastor, na morada segura do amor de Cristo e, finalmente, na esperança inabalável do descanso eterno que nos aguarda. Eu quero terminar com esta pergunta, não para ser respondida para mim, mas para a reflexão de cada um. O convite de Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não é um artefato histórico. Ele está de pé, hoje, agora, neste momento. É um convite presente e contínuo de um Salvador que conhece nossa exaustão mais profundamente do que nós mesmos e que oferece o único e verdadeiro descanso para a alma. A pergunta que fica então é profundamente pessoal. O que nos impede de aceitá-lo plenamente? Que fardo a gente insiste em carregar sozinho, acreditando que precisa dar conta de tudo? Que cavalo ligeiro de autossuficiência ou performance parece mais confiável do que a promessa cheia de graça de Jesus? A reflexão honesta sobre isso pode ser o primeiro passo para uma vida de descanso verdadeiro e profundo.
Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.